Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Podeis assentar-vos por bondade. Peço que também, por bondade, abra a vossa Bíblia, a narrativa do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, dos versos 18 a seguir. Conhecido de todos nós, mas reflitamos sobre este texto bíblico. Pastor Álvaro, uma vez mais, a nossa gratidão pela oportunidade, nossa querida irmã Tumico, nosso carinho, admiração por esta honrosa família. Quantos acharam, digam amém. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes se torna de pouca duração. Pois chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas, devido aos cuidados deste mundo e à sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto, produz a 100, produz a 60 e a 30 por 1. Então lhe propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também ali o joio. Então, indo ter com eles os servos do pai da família, lhe disseram: Senhor, não semeaste no teu campo a boa semente? Como está então cheia de joio? E ele respondeu-lhes, dizendo: um inimigo é quem fez isto. E disseram-lhe os servos: querem que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também com o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até o tempo da ceifa. Por ocasião desta ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Então lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém. A narrativa de Mateus, no capítulo de número 13, é uma das narrativas mais exposta em toda a exposição bíblica. Ela faz parte de uma dinâmica pedagógica de Jesus,
em ensinar através de parábolas. Parábolas, que é uma narrativa paralela, traz por objetivo não somente prender a atenção dos ouvintes, mas elucidar a partir de uma perspectiva já conhecida, que aqueles ouvintes possam atentar à verdade que está sendo ensinada. Nós estamos diante de uma linguagem agropastoril, e Jesus, além de trabalhar a linguagem agropastoril conhecida desse tempo, Jesus quer elucidar algumas verdades muito importantes. Porque ele começa no verso de número 18, e é a partir daí que a narrativa nos importa esta noite, em que ele faz a distinção entre escutar e ouvir. Porque no verso 18 ele diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. E a conexão que ele faz no verso de número 19 é a seguinte: porque ouvindo alguém a palavra do reino, e é esta perspectiva que correlata esta linguagem agropastoril, é que Jesus chama a nossa atenção, principalmente para alguns detalhes muito importantes. Primeiro, a saber, de que há um interesse em Deus muito particular, em nos comunicar uma verdade, mas devido à relevância da verdade que está sendo exposta, trazer sobre nós o encargo da apreciação de como nós ouvimos estas verdades. Então Jesus está tratando de algo de valor incomum, ele está tratando a sua palavra, os seus ensinamentos, e ele faz isto a partir desta linguagem que tem a ver com a presença de um semeador, que no contexto da parábola tipifica o próprio Deus e a pessoa de Cristo, mas que carrega uma dinâmica que não é costumeira nesta linguagem agropastoril. Porque o modelo pelo qual dos textos que lemos faz uma distinção não simplesmente para a atenção entre escutar e ouvir, mas sobre a percepção das ações deste semeador. Porque quem escuta silencia os seus sentidos para as vozes externas, e isto já é uma dinâmica muito cara. Mas quem está ouvindo já produziu um filtro muito elevado de silenciar as vozes externas, mas também de silenciar as vozes internas, para fazer calar no lugar, no reduto correto, aquilo que está sendo colocado aos seus ouvidos. Então, entre o verso 18 e o verso de número 19, há duas grandes preocupações, porque nós temos ruídos externos e temos, aparentemente, à luz do verso 19, alguns ruídos também internos. E administrar o silenciamento das vozes externas, para que aquilo que é correto, pautável, possa adentrar ao ouvido interno, não é uma dinâmica tão fácil. Então Jesus está dizendo: escutai, pois, as parábolas que está sendo dita a partir do semeador. Mas o sentido de escutar e ouvir é apreciar o que este semeador também está fazendo. Então me permita trazer mais um adendo. Porque além de escutar e ouvir, silenciar as vozes internas e internas, eu preciso apreciar um comportamento silencioso de quem está semeando. Porque quem está semeando não está falando, mas está fazendo.
Quem está semeando está produzindo uma ação e esperando uma reação. E este que semeia não aceita uma interferência das vozes externas. Ele tem uma prática, uma dinâmica que não é comum. Mas as suas ações são pautadas por uma maturidade. Ele não age à deriva, ele não faz por acaso. Diga-se de passagem, não há casualidade nas ações deste semeador. Apesar de não ter uma lógica muito correta, inerente ao procedimento da semeadura, esse semeador, que tipifica Deus e a Cristo, está assumindo uma semeadura a lanço. Ele está lançando sementes. E como eu disse, a linguagem agropastoril vai exigir de que, no mínimo, aquele que lança a semente espere encontrar um solo arado para que a semente possa ser lançada. Isso é o correto. Correto é lançar a semente em uma terra arada. Mas o semeador, que tipifica o próprio Deus, está lançando a semente e dizendo: escuta e ouça. Perceba os meus movimentos. Eles transcendem a uma mentalidade comum. O que eu estou fazendo tem propósitos. Eu estou chamando a tua atenção à aplicação verbal, a uma ação correta. Escute, ouça, reaja a esta ação, porque ela objetiva propósitos. Eu estou exercendo, além de um ensino, além de uma metodologia pedagógica, eu estou lidando com um instrumento muito caro, a palavra do reino. E esta palavra que está sendo colocada ou lançada na linguagem agropastoril do semeador, se depara com vários solos. Solos estes que receberão uma semente. Solos estes que serão receptores da ação do semeador, mas também da recepção da semente por ele lançada. Então nós temos dois grandes atos: a presença de quem semeia, que produz uma reação. A sua presença não é inócua, ele não age no vazio, não age a despeito de uma vida sem propósito. Ele está agindo e está chamando a atenção. Para um ambiente agropastoril, a sua ação não é correta, mas sobre a dinâmica que ele quer deixar, a partir da palavra do reino, assume uma outra mentalidade. Ele está lançando a semente e vai fazer um trânsito muito alto, muito caro. Vai tirar pessoas dos ruídos externos para conversar com os ruídos, ou melhor, eliminando os ruídos internos. De sorte que o escritor aos Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É sorte porque não é próprio da nossa natureza nos declinarmos, nos apetecermos, pelo menos ter um sentimento de vínculo com aquilo que não traz respostas imediatas. Esse sintoma gasoso, esta espiritualidade ativista, não é a proposta do semeador. Ele coloca a semente, e ele sabe o que esta semente vai produzir. Ele lança a semente, e ele vai produzindo de forma muito criteriosa o trânsito, a madureza, a espiritualidade, uma vida com raiz profunda, chamando a atenção à seriedade do que é a vida espiritual. Porque ele está dizendo de que ao lançar a sua voz, ou semear a sua palavra, pessoas serão agraciadas
por um transportar do reino natural para o reino espiritual. Ninguém ouve a voz de Deus e permanece com uma mente comum. Ninguém ouve a voz de Deus e continua estático, como eu disse, anêmico, apático. Não, a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus muda vidas. A palavra de Deus desloca pessoas, promove mudanças. Então, quando ele semeia, e eu já vou aplicar o texto, ele espera que as pessoas reajam aos seus movimentos. Eu não quero adentrar a esta doutrina do sinergismo, mas há uma coparticipação nossa. Deus fala, e me escute aqui esta plenária. Deus fala e espera que reajamos. Deus fala e espera que no mínimo abramos o nosso coração. Deus fala e espera que você se ajuste na cadeira e recepcione a sua voz. Deus não errou esta noite. Ele não brinca de casualidade. Ele não brinca de encontro. Foi Ele que te trouxe aqui, de tal forma que a sua vida assume uma relevância pelos atos que Ele vai fazer esta noite. Então existe um trânsito entre escutar e ouvir. E é nesse conglomerado de ações barulhentas que Deus quer cativar a nossa alma, quer nos levar a um reduto, quer trabalhar quebras de paradigmas, de mentalidade. Porque esta mesma palavra, através das boas novas ou o evangelho, que é o poder de Deus, alguém vai escutar, e alguém vai ouvir, alguém vai sair das vozes externas, e vai caminhar na direção de um milagre esta noite. Porque vai deixar de ouvir para aprender, ou melhor, escutar para aprender a ouvir. Deus vai colocar conteúdos em nossos corações. Deus vai colocar um peso da sua glória dentro de nós. Deus vai te fazer não somente ouvir, mas ter discernimento para compreender a finalidade da sua voz sobre a sua vida. Então aquele que ouve, e agora me permita avançar, precisa reagir a estas ações. A fala é, no mínimo, enigmática para nós. Porque ele diz, alguém está ouvindo a palavra do reino, fica comigo, mas não entendendo. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que é semeado à beira do caminho. A ideia de à beira do caminho é alguém que vive uma vida à deriva, sem propósitos. E é interessante que este semeador, que lança a sua semente, faz a sua semeadura, melhor dizendo, a lanço, encontra alguém à beira do caminho. O reino de Deus é isto. A palavra do Senhor produz isto. O evangelho que nos liberta nos encontra assim. Deus nos viu entre a descrença e a sua chamada para a mudança. Porque o inimigo que se preocupa e sabe, me escute bem, os efeitos desta palavra, sabe que se eu a entender, eu sairei da beira deste caminho. Ele quer semear dúvidas. Ele quer entrar entre o trânsito do escutar e o ouvir. Ele quer semear variedades de inquietações. Ele quer nos fazer perguntar o porquê de que aquilo que ele falou não se cumpre, não se concretiza. Porque as promessas estão tão distantes de nós.
Ele semeia e percebe que na nossa fragilidade, não entender é um passo para se afastar dos propósitos espirituais. Preste bem atenção, porque este que ouviu e a recebeu a semente, ela foi posta no seu coração, o lugar da onde procede as saídas para a vida. A semente, além de ser posta no coração, está sobre movimentos administrados pelo Espírito. Deus está falando, e não somente falando, Deus está interessado em deslocar pessoas de ambientes ordinários. Você não permanecerá mais à beira do caminho. Deus te trará ao centro. Deus cambiará e mudará a sua vida. Deus arrebatará você de lugares em que aparentemente são mortificados para não reagir à palavra de Deus. Mas eu trago a boa nova esta noite. A graça te convida a reagir às ações de Deus. Deus, a partir de hoje, te convida a não ser um mero espectador desta reunião, mas receber a palavra. Se a dúvida bater no teu coração, reaja, vá ao encontro da verdade. Esse é um caminho de Deus. A dúvida não está aí por acaso, ela é uma proposta de Deus de produzir em você inquietações para ir ao encontro de uma busca mais sincera e reta. Deus está trabalhando, e a ação de Deus é amadurecer os teus sentidos, é de fortalecer a sua visão. Mas me escute, muito perto, permeando a sua história, está o inimigo querendo tomar o lugar da palavra de Deus. Está o inimigo querendo roubar Deus da sua voz ao seu coração. Mas eu trago também a boa nova: ele perdeu esta noite, porque a palavra de Deus gera cobertura espiritual sobre esta casa. Então eu preciso reagir. Eu preciso, no mínimo, sair do lugar da tendência ao questionamento pela dúvida. Mas há um outro, que à luz desta semeadura lanço, recebe uma semente em um terreno pedregoso. Ele ouve e recebe imediatamente, recebe até com uma expectativa de alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Eu trago comigo a reflexão de que espiritualidade válida é aquela que cria espiritualidade de subsolo. Ninguém vê, mas está com dimensões tão profundas que para removê-las precisa mexer com estruturas subterrâneas. As raízes internas carregam um peso significativo para a visibilidade externa do que Deus quer fazer. Mas eu achei interessante, me permita voltar a esta expressão, porque este semeador que lança esta semente em lugares, ao meu ver, inapropriados, ao esperar as reações dessas pessoas, lida também com a observação externa. Primeiro, se eu quero viver intensamente o meu chamado e uma fé fortalecida como resposta a este ciclo existencial, eu preciso sair do campo da dúvida. Eu preciso buscar e me esforçar por compreender o que Deus quer fazer sobre a minha vida. Nós não nascemos prontos. A vida espiritual não é caixinha de promessas.
A vida espiritual, como eu disse, não é uma sala VIP. A vida espiritual precisa ser confrontada. E o que nos desloca do nosso estado de descrença para a firmeza da fé, também é a própria dúvida. Porque descrendo eu reconheço a minha humanidade, mas abrindo esse espaço de descrença, o poder de Deus chega no meu limite e vem para restaurar a minha condição. Eu estou dizendo de que você não está só. A palavra de Deus é bússola, a palavra de Deus é guia, a palavra de Deus veio para reorganizar as demandas da vossa existência. Então recebe palavra de Deus esta noite, porque Deus vai mudar as características da vossa alma. Oh meu Deus! Então eu preciso crer que o semeador, que representa o próprio Deus, ao lançar a semente à beira do caminho, é porque este lugar está perto de sofrer uma mudança impactante. Segundo, é que este terreno pedregoso, de alguém que não possui muita raiz, é alguém aparentemente desconectado com coisas duráveis, vida espiritual mais intensa, vida espiritual de propósitos, vida de que se pode medir colheitas, vida de alguém que descansa no Senhor, produz uma vida de pouca duração. E me apetece compreender que espiritualidade é um modo, é um estilo, como eu disse pela manhã, de se andar com Deus. Você não precisa fazer essa jornada sozinho, sozinha. Você está desprovido de uma capacidade de gerir o seu amanhã com tamanha habilidade. Você precisa de assistência, você precisa de ajuda, você precisa mudar de ambientes, você precisa desprender de lugares comuns, você precisa sair daquilo que te aprisiona, daquilo que vai te petrificando, daquilo que vai te fazendo ser frio, produz calejamentos, não sente mais dor, também não sente mais alegria, ficou frívola, ficou uma pessoa antipática, não sente mais alegria e razão para viver, o coração petrificou, a alma não tem mais propósito, está vivendo por viver. A palavra veio hoje, a palavra não somente veio hoje, ela veio para remover as pedras. E se eu sou você, reajo a esta palavra esta noite, reaja, porque esta noite é a noite do teu milagre. Deus vai quebrar as pedras, Deus vai transformar o coração de pedra em um coração de carne. Quem recebe, prepara o teu coração para o teu milagre esta noite. Mas ao que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução e riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. E esta palavra infrutífera tem a ver com infertilidade. E é impossível associar representação dos movimentos da palavra de Deus com lugares inférteis. Deixa eu melhorar. Relacionamentos com Deus não combina com infertilidade e vida infrutífera. No mínimo, aquele que recebe a palavra precisa compreender que esta palavra, que é o poder de Deus, vai mudar, vai desarmar por uma ação espiritual. E preste atenção nesse movimento. A ajuda chegou. Eu vou de novo dizer, a ajuda desceu do céu para você. Deus traz uma palavra ao teu coração. Eu vou desembaraçar o teu caminho.
eu vou desarmar estruturas. Esta é uma noite profética. Eu estou dizendo de que a palavra veio para te ajudar. Se você está aqui esta noite, levante a tua mão e reaja. Comece a aquecer o teu coração, porque hoje é noite de milagres. Olha para quem está do teu lado e diz: é hoje que Deus transforma a sua vida. Recebe poder de Deus, recebe a graça de Deus, recebe a autoridade do Espírito esta noite, para ver as amarras se desfazerem no nome do Senhor Jesus. Então funciona mais ou menos assim. Alguém que plantava uma vinha ou um jardim florido na agricultura em Israel, ou na extensão da Palestina, fazia um jardim de sebe. E o que era um jardim de sebe? Eram gravetos com espinhos, entrelaçados entre si, para que as bestas feras do campo não adentrassem e destruíssem o plantio. Então, é mais do que lógico proteger o esforço, proteger para que aquilo que se plantou do lado de dentro não sofra destruição. Então se ergue um jardim cheio de espinhos. Alguém para adentrar tem que se ferir, tem que usar de um esforço herculano para romper com a sebe, com os espinhos, para adentrar ao lugar da colheita, o lugar da vida, do plantio, da bênção de Deus. Precisa romper com os espinhos. Alguém que queira ser curado, restaurado, ter a sua vida modificada, precisa compreender de que esta ação da palavra de Deus não objetiva uma lavagem cerebral. Não, espiritualidade não é algo forçado, mas eu preciso também ser realista. Há uma simbiose. A palavra vem, e quando ela vem, ela não volta vazia. A palavra vem e vai produzir frutos. A palavra vem e ela vai encontrar objetivos. A minha palavra pode se perder, mas a palavra que sai do trono de Deus, ela tem um governo próprio, um poder discricionário, como disse pela manhã. Se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai agir. Se Deus falou, os céus vai se mover. Oh meu Deus! Se Deus falou, jardins serão desarmados, estruturas de proteções serão desfeitas. Porque me entenda este jardim de espinhos, esta sebe, como um lugar de restrição. Eu não quero que ninguém de fora entre, como eu também não quero me ferir saindo para fora. Isto é mais natural na vida de alguém que viveu crises existenciais. Se blinda para não ferir mais. Como eu disse, o calejamento é uma forma de blindar você para não sentir mais dor. Mas te faz ser frio, não querer reagir mais à vida. Deus, por uma infinita graça e misericórdia, não gosta de trabalhar com esses ambientes engessados, com esses lugares cheios de dedo de não me toque, dessa vida que anda pisando em casca de ovo. Deus não quer você vivendo sobre bloqueios emocionais e rejeições, pensando que o teu passado é a carga que te sustenta para o futuro. Não, se o evangelho chegar, Deus desamarra, desfaz, e uma nova vida surge para a glória do nome do Senhor. Eu trago uma boa nova, o milagre chega hoje nesta casa, porque Deus vai desarmar, oh meu Deus.
Deus instaurou um divã neste lugar. Deus vai fazer uma cura, que pode ser física, Ele tem poder para isto. Mas como vai fazer também o terapeuta, Deus vai curar você nas emoções. Olha para mim, esta epiderme que você não pode só tocar, pele está dura, rígida, você se feriu, se machucou, e este solo de espinhos é uma proteção para você viver pelo menos mais tranquilo e tranquila. A palavra, a luz desse semeador, encontra este solo. Primeiro, me escute por favor, Deus veio desfazer todo campo, toda ação sedutora. Deus veio para produzir desestruturações, de seduções, de assédios, que sufocam a sua deliberalidade para produzir a sua voz. Deus não somente vai falar, como está falando, Deus vai produzir desamarras. Você não sofrerá mais duas opções ou dualismo, querendo ser uma coisa e sendo outra. Não, isso cessa hoje. Eu vou dizer, isto cessa hoje. Deus veio para te curar. Você vai ser autêntico, autêntica. Você vai ser vivo e viva. A graça veio e ela veio para te curar. Recebe o poder de Deus, recebe a cirurgia dos céus, porque Deus te cura de dentro para fora. Quem crê recebe, quem crê glorifica, quem crê reage. Há poder de Deus sobre nós esta noite. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem todo o poder. Eu estou dizendo que é hoje que Ele vai fazer. Recebe e reage. É hoje que Ele vai fazer. É hoje que o céu se abre e Deus trabalha em teu benefício. Te prepara. Te prepara para um estopim da graça. Te prepara para ficar engravidada da semente de esperança. Ele vai se ferir. Ele vai verter sangue. Ele vai à morte de cruz. Mas Ele vai remover o espinho. Eu estou dizendo que esta noite, o que o Espírito me manda ministrar vai ocorrer neste lugar. O Senhor vai te curar de dentro para fora. Hoje o espinho se desfaz. Esta face engessada, esta vida empobrecida de alegria, ela muda a partir de hoje no poder do nome de Jesus. A graça te alcança. Ministra para quem está do teu lado e diz: hoje você volta a sorrir, porque Deus remove o espinho, Deus remove essa máscara, Deus remove esse engessamento. Você não se fere mais. Deus coloca uma pedra sobre o teu passado e diz: recebe vida esta noite, recebe a minha alegria esta noite. Eu sou o Deus da vida neste lugar. Eu sinto a autoridade de Deus. Eu sinto graça para pregar. Eu estou dizendo que esta noite Jesus te cura. Jesus te cura na galeria. Jesus te cura na nave desta igreja. Recebe a vida de Deus sobre a vossa vida. Permita ir às conclusões. Se Deus, fica comigo,
nos remove de solos impróprios, Ele precisa no mínimo nos apresentar um lugar melhor. Senão não teria lógica essa semeadura a lanço. Olha bem para mim. Deus está passando à beira do caminho e parece que não tem evidência, não tem correlação que Ele está fazendo. Ele está passando nos teus lugares comuns, ordinários, lançando o movimento da sua voz, através de uma semente, só para chamar a tua atenção. Eu vou colocar de novo. Deus está em movimento, em áreas que ninguém gastaria tempo para entrar, mas Ele sabe que você está lá. Deus está entrando em lugares comuns, no vazio da sua existência, no trânsito, dentro de 4 paredes, no ambiente de trabalho, da universidade, até mesmo dentro da igreja. Deus está entrando. E eu permita dizer em alto e bom som, Ele veio com propósitos. Ô igreja, olha para mim aqui, Deus veio com propósito esta noite. Primeiro, para deslocar você. Eu quero que você emita um sinal a isto, porque você não ficará mais à beira do caminho. Não. Deus está dizendo: eu vou erguer você, eu vou tirar você da margem da vida, eu vou entrar no teu coração, eu vou remover a pedra e eu vou de dentro para fora produzir cura esta noite. Se você ouve a voz do Senhor, te alegra neste santuário. Eu preciso concluir, mas você precisa dar um grito para dentro. Diga para você, dentro de você, ainda tem jeito. Dentro de você ainda tem jeito. Tem um semeador aqui. Ele está no nosso meio. Eu vou dizer, Ele está aqui. Eu posso sentir a sua presença. Havia um cântico que dizia: Deus está aqui. Tão certo como eu te falo e você pode me ouvir, Deus está aqui. Ele está, o semeador está. Ele está em nosso meio. Oh glória, esta noite é uma noite poderosa da ação de Deus. O semeador veio, e Ele veio por tua causa. Ele veio para mudar a sua história. Ele está aqui esta noite. Ele te tira da dúvida, te tira da beira do caminho, remove lugares pedregosos, cria com você uma relação muito íntima e profunda, com raízes densas, adentra em lugares que você nem mesmo quer revisitar, mas Ele tem poder para mexer, sem mexer nessa tua máscara, não. Ele vai removê-la. Ele vai te dar uma outra fisionomia de alegria. A sua presença vai formosear o teu rosto, sim. Ele veio para tirar a tua vida da infertilidade, do processo infrutífero, para ser frutífero para a glória do seu nome. Então, se Ele está agindo, fica comigo. Se Deus está agindo, Ele tem um intento maior que eu desconheço. Há um solo perfeito, uma boa terra, de gente que ouve e compreende. Tem um solo bom para nós. Mas fica comigo. Ele lança uma semente e ela produz 100. Lança uma semente e produz 60. Lança um e produz 30. E nesta lógica, parece que é uma maratona de vida espiritual. Por que alguém alcança 100, outro 60, outro 30? Como eu disse, espiritualidade é um modo de se caminhar com Deus. E Deus não quer essa disputa de maioridade, de vida mais
com exponencial na espiritualidade, não. Deus está olhando para os teus recomeços. Se Deus está mudando os teus solos, Ele diz: eu estou lhe dando hoje uma boa semente. E esta boa semente também tem uma boa terra, aonde eu vou te plantar. Você vai sair de 0, de 1 para 30. Aí você pode dizer: ô pastor, o que é isso perto de 100? Tudo. Porque você não tinha condição nem para reagir. Deus está olhando o teu recomeço, dizendo: olha da onde eu te tirei e até onde você chegou. Fui eu que te dei graça. Fui eu que te capacitei de sair de 0 para 30, de 0 para 60, de 0 para 100. Eu estou dizendo que a boa terra vai te curar e você vai viver um novo tempo da parte do Senhor. Deus vai honrar a tua fé. Olha para mim, por favor. A fidelidade tem uma filha, e a filha da fidelidade se chama fé, e a fé nunca será neutra. Deus vai produzir frutos para a glória do seu nome. Recebe a vida, recebe a semente, porque você sai daqui curado por Deus esta noite. Olha para mim, falta poucos minutos para terminar. Se Deus mexeu nos nossos solos e nos levou para a sua boa terra, esta boa terra, entre o verso 24 e ao verso de número 30, é um solo de uma expectativa futura. Eu almejo os céus, eu almejo a vida com Deus, eu almejo viver agora um governo em que Deus é Senhor e eu sou servo. Neste solo, em que Deus é o dono da terra, a fé precisa se autoafirmar. Ela sofre alguns embates. Ela passa por confrontos de convicções. Então, o dono da terra, que é o próprio Senhor, cavou a terra, arou a terra e disse aos homens para plantar. Mas veio o inimigo, que encontrou você na beira do caminho, encontrou você no coração pedregoso, encontrou você entre espinhos e disse: eu não posso perdê-la. Para onde ela foi? Que comportamento ela está tendo depois que recebeu essa semente? Que atitude ela está tendo para reagir a esta semente? Que frutificação está na sua vida? Em que lugar ela está frequentando? Aonde é que ela vai domingo de manhã e domingo à noite? Que tipo de música que ela está escutando? Que diálogo que ela está produzindo? Com quem ela fala quando ora aos céus? O que ela está fazendo? Que solo é este que ela está, que a sua vida eu não consigo interferir muito? Eu vou ter que usar de malícia, de estratégias. Eu vou ter que entrar por uma vigilância como um ladrão para minar a sua estrutura. Como você está no solo de Deus, Deus te plantou em lugar que as coisas são autorizadas por Ele. Eu vou de novo dizer: no solo de Deus, você passa por privações, mas não morre. Porque prova não mata crente, prova forja caráter de quem é fiel ao Senhor. Deus está dizendo: vai suportando, porque sou eu que estou governando sobre a vossa vida, sou eu que estou te afirmando. Fica firme, você não voltará atrás, não, você vai erguer a cabeça, vai seguir adiante, porque a graça te capacita a partir de hoje. Olha para mim. Alguém olhou e disse: o inimigo, já que a terra foi trabalhada e ele está fluida, pronta para receber sopros espirituais, eu vou entrar nesse solo, vou lançar uma semente de joio. Vai ter um tempo de descanso. Quem trabalha descansa. Eu vou entrar na calada da noite e vou lançar uma semente.
vou destruir as bases, vou semear uma raiz que vai se envolver, se entrelaçar, vai ter aparência quase que idêntica. Quem vê o joio e vê o trigo não vai saber distinguir, até que chega o tempo dos frutos. Deixa eu colocar discursos, deixa eu fazer crescer, mas crescer com coisas que aparentemente eles julgam conseguir administrar. Entrou a noite, e mais do que natural que o solo de Deus te faça frutificar. Eu vou de novo dizer, é mais natural que no solo de Deus você cresça. E neste crescimento, fica comigo, quando você cresce o solo muda, quando você cresce raiz se aprofunda, quando você cresce estruturas se modificam, e alguém esperando você se movimentar, cresce junto com você, e isto é o trigo junto com o joio, e o texto vai dizer ao tempo da colheita, que alguém observando o campo e fazendo distinção entre uma planta e outra, vai ao seu senhor e diz, não é correto, não é boa, precisa arrancar, precisa remover, e o dono da terra, que é o Senhor, que conhece os tempos e as estações, diz, deixa crescer junto. Você pode pensar que eu não vi, você pode pensar que eu não vi o que Satanás rodeando a terra quer fazer com os meus servos. Saiba que ninguém toca a vida dele, ninguém toca a vida dela, sou eu que guardo a entrada e a saída, sou eu, o Senhor, que vou à frente do meu povo. Oh meu Deus, eu preciso concluir. Ele disse, deixa, ó para mim, porque alguém pensando que joio com trigo mata trigo, esqueceu que o evangelho é poder. Olha para cá, pode ter um campo inteiro de joio, mas se tiver uma plantinha de trigo, alguém vai olhar e diz, tem alguém aí diferente. Sim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Escuta, o que Deus está fazendo aqui, e me permita este congresso, o que Deus está reafirmando entre vocês é tão sério, que Deus está dizendo, eu estou te fortalecendo. Alguém quer mexer na tua raiz, no meu solo, mas eu estou colocando veneno, vou matar essa raiz, eu vou removê-la no tempo certo. Sobre você que permanece, prevalece, carrega o legado da cruz sobre os seus ombros, a voz do Senhor para você é esta, sou eu que te animo, é a minha presença que vai com você. Deixa para o dia final, eu farei separação entre o joio e o trigo, entre aquele que me serve e aquele que não me serve. A graça vai te erguer, a presença de Deus vai te colocar de pé. Eu concluo com os versos 31. E essa é uma resposta para esta igreja. Porque você pode fazer uma pergunta esta noite. Eu não vou me estender mais. Você pode perguntar, pastor, do que vale eu permanecer em oração, em fé, em obediência? Do que vale este meu exercício, esse meu esforço? Jesus, que não perde ninguém e sabe que precisa nos reanimar quanto à perseverança, Ele diz, vocês estão no meu reino, aparentemente desprezível ao olhar dessa força externa. Vocês podem ser como um grão de mostarda, de alguém que semeia, e alguém olha e diz, o que essa pequena semente pode produzir? Jesus está dizendo que embora seja menor, a mais pequena de todas as sementes, quando cresce, é a maior. Eu vou melhorar. Não despreze o dia das coisas pequenas, dos teus começos, porque nesse grão de mostarda que é a tua fé,
Deus está dizendo: eu vim para dar crescimento. Eu vim para te fazer crescer. Você será a maior árvore. Eu não somente vou reafirmar a sua fé, eu vou te fazer crescer. Eu vou te fazer ser a maior planta de hortaliça. Eu vou te transformar em uma árvore frondosa. Eu vou te fazer crescer de tal forma que as aves do céu que eu governo vá buscar abrigo debaixo das suas sombras. Eu vou te fazer crescer e te dar maturidade, de tal forma que eu te levantarei para ser um referencial às nações. Povos virão ao teu encontro. Recebe esta noite. Deus está dizendo: a sombra vai aumentar. Deus vai mudar a tua história. Deus vai chegar o tempo de trazer debaixo do teu abrigo a tua casa, a tua família. Recebe a bênção do Senhor. Tempo de colheita, tempo de refrigério, tempo de abrigo da parte do Senhor está por vir ao seu encontro. Concluo com esta igreja. A semente nasce. João capítulo 12, verso 24, falando do ministério de Jesus, fechei a minha Bíblia. Jesus diz ao seu respeito, está terminando o seu ministério terreno, ele diz: se o grão, olha para mim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, obrigado, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aí Jesus diz que vai nos pegar e produzir a partir de nós um legado a partir da fé. E ele diz: preste bem atenção. Há um tempo em que eu planto você em um outro solo, segundo ação. Há um tempo que eu removo você de um solo e planto na minha boa terra, terceira reação. Há um tempo que eu te faço ser uma árvore frondosa, terceira reação. Há um tempo em que você, melhor, quarta, em que você vira um projeto nas minhas mãos para curar a outras vidas. Porque curando você, eu faço de você uma fonte que restaura a vida de outras pessoas. Preste bem atenção, porque este grão de trigo agora vai cair no solo, imitando o modelo de Jesus. Quando cair no solo, morre. E alguém diz: do que valeu? Do que valeu se entregar e obedecer ao Senhor? Para os homens, nada, mas para os céus. É uma vida que se doa para um projeto maior. Presta atenção. Porque Jesus muda a linguagem da parábola. E ele vai dizer: agora você não é mais grão. Não. Você é um grão que virou fermento, que entrou na massa. E a partir de você, eu vou reunir um grupo de mulheres, uma igreja firme, que a partir da minha ação será incontrolável. Eu levedarei toda a massa. Um pouco de fermento vai levedar, vai fazer crescer. Eu estou debaixo de autoridade para dizer que Deus não somente cura esta noite este solo, mas Deus está dizendo: eu entrei nas estruturas, como fio capilar. Eu estou entrando na entrada, na saída desta cidade. Eu estou entrando nos polos dessa igreja. Eu estou entrando em solos que nunca mais deu fruto. Diz o Senhor: o meu fermento entrou lá, e eu vou trazer vida. Eu vou curar esta igreja. Eu vou curar os solos. Eu vou trazer a minha voz de novo. Eu vou produzir milagres no meio de vós. Fique de pé, por favor, em o nome de Jesus. E se você recebe esta palavra, levante a tua voz em alto e bom som e dê um brado de glória a Deus neste santuário esta noite. Eu preciso encerrar, mas eu quero conversar com você, porque este lugar é um lugar de comunhão, de vida. Deus te trouxe aqui esta noite, apesar desta multidão. Jesus te trouxe para te dar vida.
Você é um solo que Deus quer trabalhar e vai trabalhar. Se você ouviu a voz do Senhor, eu não vou me estender, por favor, me ajude. Se você entende que o Espírito Santo te toca agora, e que a voz do Senhor fala com você agora, e você quer renascer, porque renascer é nascer de novo, sai do teu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você estava distante da presença de Deus, mas quer voltar à presença do Senhor para frutificar, você não quer mais viver por viver, você quer viver a alegria de Deus sobre você, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu preciso orar pela tua vida, porque há um poder de Deus sobre esta casa, e esse poder vai mudar a tua história de uma vez por todas, para a glória do nome de Jesus. Eu vou de novo dizer, para a glória do nome de Jesus. Eu estou dizendo que há poder no nosso meio, e esse poder transforma vidas, liberta as vidas. Recebe a graça de Deus aonde você está agora, e receba a vida do Senhor para a glória do seu nome. Por favor, me ajude nesta oração. Eu preciso orar com vocês e concluir esta minha participação. Pai eterno e santo, eu quero te pedir uma vez mais a tua perene e doce presença. Vem aqui em nosso meio e produz uma cura espiritual. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Então eu estou te pedindo, toca agora. Toca agora. Toca agora a vida de pessoas neste lugar, para louvor e glória do teu nome. Aonde existia um domínio de Satanás, traz o teu poder sobrenatural para a glória do teu nome. Faz assim, faz assim, faz assim uma vez mais, em o nome de Jesus. Amém, amém.